Olá, estudante! Tudo bem? Vocês estão bem mesmo? A prova do TJ passou, sei que demorei aqui para dar a minha opinião sobre a prova em geral, as minhas considerações, mas chegou o dia, vou aqui dar, na verdade, a análise da prova, tá? Não vou fazer a correção especificamente, muita gente já fez, obviamente, mas eu vou dar aqui a minha opinião, fazer uma análise da prova, o que realmente foi surpresa e o que, na verdade, não foi tão surpresa assim, e que você deveria estar um pouco mais ligado, tá bom? Vou te mostrar aqui a prova passando matéria por matéria, tá certo? Para quem não me conhece, meu nome é André Ian, eu sou escrevente do TJ São Paulo e eu fiz aí uma preparação antes até mesmo do edital do TJ São Paulo, sempre dando dicas para vocês aqui no meu canal no YouTube, dei todas as dicas possíveis, fiz correção de questão inédita, como estudar cada uma das matérias. Dei aqui todas as possíveis dicas até lá no final, perto da prova, como passar para o gabarito, a ordem que a gente pode fazer uma prova, tudo. Falei tudo aqui que eu sabia, passei tudo para vocês. Além disso, eu também fiz um simuladão, fiz também um curso de normas da corregedoria. E ali também tinha uns materiais, por exemplo, uma apostila de questões inéditas de normas da corregedoria. Então, se você não me conhece, esse aqui é o meu trabalho, é isso que eu ando fazendo, tentando ajudar as pessoas da melhor maneira possível. Então se inscreve no canal, muita gente acaba vendo os vídeos e não se inscreve no canal. Se inscreve no canal, fiz um trabalho muito difícil, com certeza não foi só difícil para vocês. Eu já passei, é claro, onde vocês estão agora, desde fazer a prova até esperar o resultado, esperar o gabarito, já fiz mais de 50 provas. Fiz 4 provas do TJ São Paulo, só na quarta que eu consegui a minha aprovação. Comecei a gravar os vídeos lá antes de sair o edital e depois gravei vídeo praticamente todos os dias. E infelizmente no meio do caminho tive uma perda muito grande, a minha mãe ela faleceu ali 15 dias depois do edital ser publicado do TJ, mas mesmo assim eu continuei, fiquei alguns dias parado, mas aí eu continuei depois gravando vídeo praticamente todos os dias, pessoal. O objetivo era realmente tentar ajudar da melhor maneira possível. Foi muito difícil realmente, pessoal. Foi muito difícil aqui para mim também. Dias complicados, fiquei de licença por causa do falecimento, mas aí eu voltei a trabalhar lá no TJ em seguida. Depois eu tirei férias para tentar me ajudar também, mas aí eu voltei logo em seguida. Enfim, aconteceu de tudo. Foram 3 meses aí bem longos para mim também, tá? Então eu vou te passar aqui, pessoal, a prova, tá? Vou passar aqui disciplina por disciplina, vamos fazer alguns comentários em cima de cada uma delas. Fica até o final do vídeo, ouve o que eu vou falar, que esse aqui, além de tudo, é mais um vídeo de orientação para você. Dando aqui dicas do que você precisa ficar ligado para não cometer os mesmos erros que você eventualmente acabou cometendo aí nessa prova de escrevente de 2021, tá bom? Vamos aqui para a tela então do computador que eu vou te mostrar então a prova. Vamos lá, pessoal. Língua portuguesa, né? Tudo começa aqui com língua portuguesa, eu vou ir na ordem mesmo. Português, pessoal, voltando só aqui comigo rapidinho, muita gente acabou ficando surpresa com algumas coisas, eu achei meio estranho, porque muita gente falou, ah, não veio charge, não veio tirinha, né? Achei meio estranho isso. O problema, pessoal, na última prova já não veio, tá? Não veio. Você pegou a última prova? Você fez? A gente sempre fala aqui, eu falei muito, que a gente tem que o quê? Fazer as questões anteriores, certo? Sempre falei isso. Mas na hora de levar em consideração o que realmente, como vai ser a próxima prova, você só precisa levar em consideração só a última prova. No que diz respeito à dificuldade, estou falando da dificuldade, o estilo, como que foi montada a prova. Leve em consideração só a última, que foi a prova de 2018. Não vai levar em consideração a prova de português lá de 2015. É uma prova boa, é para treinar, mas não é para levar em consideração aquela dificuldade, pessoal. Qual é a tendência? A próxima prova provavelmente vai ser sempre mais difícil que a prova anterior. Nunca vai ser mais fácil. Nunca vai ser igual. Vai ser um pouco mais difícil. Essa é sempre a tendência. Então você sempre precisa fazer todas as questões, o histórico que tem, mas aí, na hora de levar em consideração o que vai ser, como vai ser montada a próxima prova, só leve em consideração a última prova e coloca ainda um degrau acima. É assim que funciona, tá? A gente tem que encarar dessa forma. Mais uma vez, eu falei isso muito antes da prova, para não se surpreender na hora que você sentar ali e estiver fazendo a prova. Você não pode se surpreender com nada. Eu falei muito isso em mais de um vídeo e teve gente que acabou se surpreendendo, tá? Então vamos voltar aqui para a prova para te mostrar. Então, na última prova, de 2018, já não veio nenhuma tirinha, veio só texto. E não veio só 2 textos, não, veio 4, 5 textos, veio um monte de texto.
Então agora veio igual, pessoal. A diferença é que veio um ou outro texto mais difícil, ou seja, a leitura veio mais difícil. Mas no geral, pessoal, é a mesma prova de português da VUNESP, tá? É a mesma prova sim. É só olhar a última prova e ver que só caiu texto. Só caiu texto, pessoal. De resto, caiu crase, caiu conjunção, caiu pronome, colocação pronominal, caiu o quê? Pontuação, caiu tudo, pessoal. Substituição de palavra, né? Ó, pode ser um sinônimo, o quê? Sinônimo, antônimo, caiu tudo igual, pessoal. Tudo igual. É a prova de português, sim, da VUNESP, tá? Não mudou padrão coisa nenhuma. Em português, pelo menos, não mudou, tá? Não mudou. Esse texto da Clarice Lispector realmente era difícil. Então essa é a tendência. Manter a forma como a prova é montada, de acordo com a prova anterior, mas sempre um degrau acima. Então o degrau acima aqui acabou sendo principalmente esse texto aqui. Esse texto um pouco mais difícil, tá? Mas é a mesma prova de português, pessoal. É a prova de português da VUNESP e cada vez sim vai ficar um pouquinho mais difícil. Lembrando que você também não pode comparar uma prova da VUNESP de português para outro cargo, para outro órgão, com a prova de português escrevente da VUNESP, tá? Não dá para comparar. Mesmo que uma prova de português hoje, né, da Câmara Municipal de Indaiatuba, sei lá. Pode treinar? Lógico, é para treinar, mas não é para você comparar a dificuldade, porque a prova de escrevente, pessoal, é um concurso grande. É um concurso grande de nível médio, então o examinador vai pegar um pouco mais pesado. Senão daqui a pouco a nota de corte vai ser 94, 95, a gente vai parar onde? Então o objetivo é fazer o candidato errar mesmo. Esse é o objetivo, tá? Então essa é a prova de português. Não houve surpresa, só houve o quê? Textos um pouco mais difíceis. Basicamente foi isso. Agora, direito penal. Direito penal, pessoal, eu fiquei até um pouco triste com algumas pessoas que se surpreenderam muito com essa prova de direito penal e não era também para ter se surpreendido. Não era, pessoal. Eu vou aqui te falar, porque tem gente eu sei que vai falar, fácil falar agora depois da prova. O problema é que eu falei antes da prova. Eu falei exatamente como seria essa prova de direito penal. Fazendo análise de questões anteriores, eu te falei como seria essa prova de direito penal. Vou até aqui te botar para a tela mostrando um vídeo que eu gravei antes da prova, lá em setembro, bem antes da prova. Olha só o que eu falei naquele vídeo, tá bom? A primeira coisa que eu vou te falar é o seguinte: está aumentando cada vez mais questões de direito penal que existe uma narrativa. O que isso quer dizer? Por exemplo, alguma pessoa, né, algum agente tal, realiza uma conduta, um caso prático de um crime, e aí o texto ali, a questão narra um texto narrando o que aconteceu num caso prático. Não te pergunta direto qual é o crime para determinada ação. Te dá um caso prático, tá? Está aumentando cada vez mais e não é só da última prova, não. Desde a prova de 2017 isso já vem aumentando, como, por exemplo, essa questão. Imagine que um perito nomeado pelo juiz em um processo judicial, mediante suborno, produza um laudo falso para favorecer uma determinada parte, praticando a conduta, né, que configura o crime de falsa perícia. Ocorre que, arrependido, então ele te dá um textozinho, né? Por enquanto tá fácil, né? Mas pode complicar um pouco mais, porque ele fez um texto, mas usando só o que está ali mesmo no texto da lei do crime, né? Mas ele pode mudar algumas palavras e tornar isso um pouco mais complicado. Então a primeira coisa que eu tenho para te falar nessa análise é justamente tomar cuidado com esses casos que existe uma narrativa. Aconselho, inclusive, você fazer questões de outras bancas, tá? Dos mesmos assuntos, é claro, dos mesmos crimes que caem na prova do TJ, só para você treinar um pouco esses casos assim. Então procure esse tipo de questão, até mesmo de outras bancas, tá bom? Para você treinar isso e não errar na hora da prova, tá? Então, a resposta aqui dessa questão, a gente não vai ficar muito nisso, né, de qual a resposta, é só para analisar mesmo, mas a resposta era o fato deixa de ser punível. Tá bom? Outra coisa que anda acontecendo, antes de continuar, também nas questões de processo penal, em geral, na prova toda, mas principalmente nas questões de processo penal também, as alternativas estão cada vez maiores, tá? Então, antigamente era uma respostinha curta ali que dava numa linha, né? Até menos que uma linha. Agora não, agora as alternativas estão um pouco mais elaboradas. É também uma tendência, então é muito importante que o seu tempo de prova esteja muito bom, tá?
porque é mais texto para ler, demanda mais tempo, são 100 questões, você precisa fazer tudo em 5 horas de prova. Então assim, você precisa ter o ritmo um pouco maior, tá? Treina em casa, faz questão para ter um ritmo um pouco maior, mais rápido. Então, pessoal, você viu? Eu falei, estava aumentando a quantidade de questões em que tinha na questão uma narrativa, um caso prático, um casinho, que é o que a gente fala. Ali você tem que ver o que o agente acabou fazendo, a pessoa, o servidor, aí vai depender da questão, e ver qual crime ele cometeu, ou se ele nem cometeu crime. Está aumentando cada vez mais essas questões. Eu falei que ia cair assim, pessoal. Eu falei, é lógico que não viria só questões assim, mas poderia cair assim. E é provável que aumente mais. É o que é provável, porque a prova tende a ficar um pouco mais difícil a cada vez. Mas vamos continuar vendo aqui as questões de direito penal. Ó. A primeira questão, ok, não tem muito o que falar, ele deu aqui o que aconteceu, você tinha que saber qual o crime. Essa aqui, uma questão super padrão, não tem nem muita dificuldade. Você só deveria saber, é claro, como são cada um dos crimes aí para conseguir responder. Aí, essa aqui deu polêmica, né, pessoal? Essa questão 26, eu vou até pular, depois eu volto. Aí, essa segunda aqui, essa terceira, né, questão 27, mévio aprovado em processo seletivo, acabou sendo mais ou menos o padrão também, pessoal. Por quê? Porque perguntou qual que era o crime simplesmente. A narrativa aqui não é muito longa. Ele só falou ali rapidinho o que aconteceu, falou o processo seletivo, não falou muita coisa. Então, pessoal, isso aqui foi o padrãozinho. Mas aí eu sei que vocês se assustaram quando começou a vir para cá, né? Aí aqui questão 28, 29 e 30, você já se assustou um pouco. A 30 nem tanto porque foi mais o padrão mesmo. Cada alternativa foi perguntando sobre um crime e é o que realmente estava acontecendo. Mas aí a questão 28 e 29, você se assustou um pouco, porque eram já uma narrativa maior, uma narrativa bem maior. E aí ficou mais complicado, mas era previsto que isso acontecesse, como eu acabei de mostrar no vídeo que eu gravei, tá bom? Era previsto sim que isso acontecesse, então não foi surpresa, tá? E aí, pessoal, agora vem a outra parte. A parte o quê? Que a VUNESP te pergunta uma questão doutrinária de direito penal e você se surpreende também. O que não deveria ter acontecido, porque também era provável que isso caísse na prova, pessoal. Então, além daquilo da narrativa e da questão de direito penal da narrativa ficar maior, era provável sim que caísse uma questão que perguntasse alguma coisa que não está escrito lá no Código Penal. Era provável. E eu te mostro que era. Aqui, ó. E mais uma dica aqui que eu te dou para você ficar esperto com vocábulos no direito penal, termos, vocábulos que não estão lá no Código Penal se você ler. Não tá lá. Não tá, mas você precisa saber. Por exemplo, mostrando aqui mais uma questão, prova de 2017, olha só que interessante. A banca trouxe e explicou o que significava. Certos crimes têm suas penas estabelecidas em patamares superiores quando presentes circunstâncias que aumentam o desvalor da conduta. Né? Texto bem interessante, inclusive. São denominados tipos qualificados. Então ele explicou aqui o que são tipos qualificados. Então, se isso aí caiu, pessoal, isso aí pode cair sim na sua prova, tá? Pode cair sim na sua prova, e aí aqui, como ele explicou o que era, né? A resposta era abandono de função. Então você precisa ficar esperto com alguns termos, conduta típica, atípica, então você precisa saber algumas coisas, tá? Que podem se perguntar em prova, mesmo que não esteja lá no Código Penal. Até escrevi aqui, ó, crime formal, material, fato típico e atípico, crime qualificado. Então, separei aí os principais termos que podem aparecer na sua prova, tá? Recomendo que você vá atrás disso, porque é importante, talvez caia, mesmo que não esteja lá no Código Penal. Caíram algumas coisinhas já disso, né? A principal é quando fala que é fato atípico, você precisa saber o que é isso, tá? Então é importante que você saiba a definição, por isso que eu tô te falando, saiba a definição. Aqui nessa questão ele deu a definição, tá? Aqui ele deu. Então ele pode fazer uma pergunta ao contrário, por exemplo. Então imagina assim, o crime do abandono de função tem suas penas estabelecidas em patamares superiores, né? Como é denominado, né, esse tipo? Aí vai estar lá na alternativa tipo qualificado. Pode ser que venha alguma questão disso sim. Não é nada de anormal, não é surpresa, tá? Já falei para você, você não pode chegar na prova e se surpreender com nada. Precisa estar preparado.
Então você viu aí que eu tinha falado que era para estudar essas palavrinhas, essas definições, porque poderia sim cair na sua prova. Agora eu vou te mostrar como já caiu na prova, outras coisas e que não era para você se surpreender. Mas vamos ver aqui primeiro o que caiu na prova, que é esse crime aqui dos petrechos de falsificação. Certo? Você tinha que saber aqui se é um crime instantâneo, tipo um misto alternativo. E aqui, pessoal, pouco importa se essa questão vai ser anulada ou não. Tem gente falando aí, não é esse o meu objetivo, tá? O objetivo era que, se caísse na prova, você teria que estar preparado. É disso que eu estou falando. Então caiu. Caiu, você tinha que saber o que era crime material, instantâneo, tipo misto. Você tinha que saber o que é um crime próprio, né? Você tinha que saber para não se surpreender na hora da prova. E ainda, pessoal, só para mostrar que eu tinha certeza que isso ia cair na prova, eu fiz um simulado, igual eu falei no início do vídeo, e nesse simulado eu coloquei uma questão assim para você treinar. Infelizmente eu só não acertei exatamente como foi na prova, mas era uma questão exatamente desse tipo. Vou até te mostrar aqui. Olha aqui a questão que eu fiz. Então aqui é o simulado que eu preparei para vocês, tá certo? E aí aqui eu fiz uma questão de direito penal. Olha só essa questão, pessoal. A respeito do crime de prevaricação, é correto afirmar que, olha só, prevê modalidade culposa, a pena imposta de reclusão, não tem previsão de multa, não é um crime praticado por funcionário público, e olha aqui, prevê o tipo penal chamado de prevaricação imprópria ou especial. Tá falando em algum lugar do Código Penal isso? Prevaricação imprópria ou especial? Não tá falando. Mas a alternativa certa do meu simulado que eu criei era essa aí, que eu queria justamente que você treinasse isso. Olha só, eu coloquei prevaricação imprópria ou especial. Na prova acabou perguntando outras coisas, mas é tudo nesse sentido. Isso aí é doutrinário. Isso aí você vê lá nos livros ou se um professor te falar nas aulas que você assistiu. Mas caiu outras coisinhas já na prova, igual eu vou te mostrar agora. Então olha só, vou pincelar aqui algumas questões que já caíram em provas anteriores para você ver como sempre houve alguma alternativa que tinha partes doutrinárias e que você precisava saber. Olha só, essa questão aqui perguntava de exploração de prestígio, mas aí, olha só, aqui ele falou se trata de crime comum. Olha só, lá no Código Penal tá escrito que é um crime comum? Não tá escrito, pessoal. Então você precisa saber o que é um crime comum. E aí, depois ele explica, não se exigindo qualquer qualidade especial do autor, ou seja, se é funcionário público, se não é. Então você precisa saber o que é um crime comum. Uma outra questão aqui que eu mostro para você, da prova de 2017, olha só. Então aqui, deu aqui a narrativa, tudo bem, você tinha que saber qual o crime, e aí tinha aqui, ó, fato atípico. E não só isso, tinha aqui embaixo, ó, mero ilícito funcional, sem repercussão na esfera penal. Então, pessoal, isso aí tá escrito lá no Código Penal? Também não está escrito. E ainda eu volto mais para trás. Olha essa questão aqui de 2015. O peculato culposo é fato atípico? Olha só, pessoal, tava fácil antes, porque só falava em fato atípico, mas aí começou a complicar. Prova de 2017 já veio isso aqui falando de fato atípico, mero ilícito funcional. Veio essa outra, igual eu mostrei do vídeo, falando dos tipos qualificados, que ele explicou o que era. Então foi vindo cada vez mais difícil e você não podia se surpreender. Porque a prova tem essa tendência, a cada prova que vem, pouco mais difícil que a anterior, tá? Então não era para você se surpreender. Mas agora vamos continuar nas próximas disciplinas. Então o processo penal, pessoal, veio daquele mesmo jeitinho. Perguntou impedimento e suspensão, correto? Depois perguntou citação e intimação, mais sobre citação. Perguntou o que? Recursos. Veio uma questão de cada coisa. Ordinário e sumário, tudo bem? Absolvição sumária, isso aqui eu falei na revisão de véspera que você precisava saber. Falei isso e veio na prova, tudo bem? E uma do tribunal do júri. Inclusive coloquei uma no meu simulado também do júri, mas foi sobre outra parte. Mas eu sentia que ia cobrar realmente tribunal do júri. E a Lei 9.099. Então não teve surpresa de processo penal. Processual civil, pessoal, olha o tamanho, né? Você se assustou, hein? Então, processo civil já é complicado mesmo. E tem sim essa tendência de vir questão bem grande, tá? Tem essa tendência porque é uma disciplina muito difícil e as pessoas erram e tudo bem mesmo. Então você não deveria se surpreender porque você já sabia que era difícil o processo civil. Realmente é muito difícil. Olha o tamanho da questão, tudo bem? Mas veio perguntando sobre citação também, falou uma questão aqui da petição inicial, uma de recursos, ou seja, tudo que costumava cair, né? Aqui na realidade, falou da petição inicial, mas era sobre
tutela, né? Uma questão aqui sobre tutela, que sempre também costuma ser uma questão um pouco difícil. Aqui veio uma perguntinha, se eu não me engano aqui é do juizado da Fazenda Pública, correto? Aqui o juizado especial civil. Aqui embaixo, na realidade essa aqui, que é do juizado da Fazenda Pública, essa aqui é sobre outro assunto, o juizado aqui da Fazenda Pública veio uma questão grande para dificultar também, porque esse é o padrão. Direito constitucional, pessoal, uma questãozinha básica aqui, questãozinha, o que contempla fiança e o que não pode ter fiança, questãozinha básica. Aqui, também as garantias, artigo 5º da Constituição Federal, você precisava saber. Aqui, o que? Os direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, mais uma questão que costuma cair também. Aqui o que, pessoal? Naturalização. Então, os direitos de nacionalidade, uma questão que costuma cair também. Questãozinha básica aqui, quais são os cargos de brasileiro nato, correto? Aqui, sobre a parte lá dos servidores públicos, também costuma cair. E aqui também mais uma dos servidores públicos, que era a tendência de cobrar uma questão a mais sobre isso mesmo. Então, veio o padrão. Direito administrativo é mais uma disciplina que tem a tendência a ter questões maiores, tá bom? Essa é a tendência. Por quê, pessoal? Por exemplo, tratando da lei de improbidade administrativa, já caiu tanto isso em prova, porque ou eles colocam de um jeito mais difícil, ou as questões realmente o pessoal vai acertar tudo. Da mesma forma, o estatuto acabou crescendo algumas questões, mas veio conforme a letra da lei, tá? Não veio surpresa. Não veio surpresa, veio conforme a letra da lei, sim. A diferença é que veio uma questão a mais aqui na realidade do estatuto e uma a menos de improbidade, porque realmente tem muito mais coisas para ser cobrado do estatuto, né? Então veio 5 do estatuto e 3 de improbidade. Então aqui a primeira de improbidade, que também não era muito difícil essa questão 58 também de improbidade e 59 também. E agora, normas da corregedoria, eu fiquei muito feliz com o que caiu. Na verdade, eu achei até bem fácil, né, pessoal? Eu esperava uma prova um pouquinho mais difícil de normas da corregedoria, mas tudo bem, né? Como foi tudo um pouco mais difícil, a banca tinha que pegar um pouco mais leve em alguma matéria. Essa matéria eu acho que foi normas da corregedoria. Foi bem fácil, tá? Quem acompanhou o curso comigo, eu repeti quase tudo que eu repeti caiu na prova. Praticamente tudo que está na prova eu repetia toda a aula eu repetia, porque eu sempre revisava aulas anteriores por meio de quadros resumos. Eu vou até te mostrar aqui para você ver como tudo estava lá nos quadros resumos. Quem acompanhou aí o curso viu que foi exatamente conforme a prova. Então, se a gente vir aqui na primeira questão de função correcional, não teve surpresa, pessoal. Então, você tinha que saber que até 30 dias depois que assumir o juiz corregedor permanente, ia fazer o quê? A visita correcional lá nas unidades sob a sua corregedoria. Ou seja, as unidades ali que o juiz está chefiando, né? Aquele que é o responsável ali. Então, até 30 dias tem que fazer a visita correcional. Muito fácil. A segunda, pessoal, embora tenha um casinho aqui, foi um casinho bem fácil. Só falava aqui que o Arturo e a Xênia, fez uma infração que poderia ser punido com suspensão e a outra com demissão, e ainda que a Xênia se aposentou em seguida. E aí, pessoal, era fácil. O Arthur ia responder a sindicância e a Xênia processo administrativo, podendo ser cassada a sua aposentadoria. Então estava fácil, não era para errar essa questão. Essa questão de prazo aqui foi a mais fácil de todas ainda. A gente sempre sabe que é aquilo. Concluir executa em 5, né, pessoal? Então, dos prazos todos de normas, perguntaram mais fácil, porque esse aqui era o prazo mais fácil para você acertar. Questão bem tranquila também. Essa questão aqui, pessoal, até me surpreendeu, porque a resposta era exatamente essa aqui, que inclusive já caiu antes e era também a resposta correta em provas anteriores. Os mandatos não serão entregues para os oficiais de justiça, mas sim encaminhados para esse instituto aqui, pessoal. Olha só, perguntaram a mesma coisa. E por fim, essa questão 64 eu falei, eu repeti 1000 vezes. Se fala em segredo de justiça, você só precisa procurar partes e procuradores constituídos, né? Só isso. Olha só, era só saber isso, pessoal. Se você só soubesse isso, nem precisava encontrar o erro das outras alternativas. Então, os processos que tramitam lá no TJ em segredo de justiça só poderão ser consultados pelas partes e procuradores habilitados a atuar no processo. Acabou, pessoal. Só isso. O resto, teve outros aqui que falou,
podem acessar todos, seja em sigilo ou segredo de justiça. Ele colocou um monte de gente aqui, ó, nada a ver, pessoal. Então tava muito fácil também essa aqui. Vou até te mostrar aqui, pessoal, olha só os quadros resumos que eu fazia lá no meu curso. Então esse aqui foi a aula de revisão, que tem todos os quadros resumos. Olha só como estava tudo aqui, ó. Então começou aqui com a função correcional e aí logo em seguida, ó, visita correcional. Visa verificar o funcionamento da unidade, constatar as irregularidades em correções, a continuidade de serviços e atos praticados. Aí faz a ata depois de 15 dias, que fizer a visita correcional, manda para a corregedoria. Aqui eu coloquei, ó, juiz corregedor permanente, que vai fazer a visita, independente de edital, depois de 30 dias que assumir ali a unidade que está sobre, né, a sua responsabilidade, sobre a responsabilidade desse juiz corregedor permanente. Eu falava isso, esse é o quadro resumo que você deveria saber na hora de acertar se você fez o meu curso, tá? Se você fez o meu curso, tá, pessoal? Porque tava aí a resposta muito fácil. Aí, no quadro resumo seguinte, tava falando o quê? Exatamente, de sindicância e processo administrativo. Tá aqui, ó. Suspensão é sindicância. Demissão é processo administrativo. E se a pessoa se aposentar, cassação da aposentadoria. Tá bom, pessoal? Então, tudo é processo administrativo e você deveria ter acertado também. Aí a gente pode passar aqui para vários outros quadros resumos, olha só, vários quadros resumos. E aí a gente vai chegar aqui em qual, pessoal? Nesse aqui. Conclusão dos autos em 1 dia, execução em 5 dias. Estava aqui a resposta também nesse quadro resumo. Cada aula tinha um quadro resumo e todas as questões que caíram de normas estavam só nos quadros resumos. Nem precisava ter visto o curso todo, só os quadros resumos, só a aula resumo já acertava 5 questões na sua prova. Olha só que interessante. E aí, continuando aqui, olha aqui, mandado de prisão não vai para o oficial de justiça. Eu falava isso durante o vídeo, mas sim vai para onde? Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton. Olha aqui. Dava para acertar também muito fácil. E para finalizar, lá para o final, a gente sempre sabe que cai uma questão do processo eletrônico, tinha uma parte que falava o quê? Que era segredo de justiça. Quem que era responsável, quem que pode ter acesso. Aqui, pessoal. Segredo de justiça é só partes e procuradores habilitados. Acabou. Era só saber isso que você acertava as questões de normas da corregedoria. Olha só. Tudo isso, pessoal, é conhecer a prova, analisar a prova. Você precisa fazer isso nas próximas provas para qualquer concurso que você for fazer. Se não, já era, você vai surpreender e é isso que não pode acontecer. Continuando aqui nas próximas questões, atualidades. Realmente, pessoal, atualidades foi uma disciplina que veio bem difícil. Era muito difícil de prever o que caiu, foram questões difíceis. E aí é isso, né, pessoal? Não tem o que fazer. Se é difícil para todo mundo. Se nenhum cursinho falou... Beleza, pessoal, praticamente todo mundo vai errar um monte de questão de atualidades, das 4 que caíram, tá? Então é isso, não se preocupa com isso. Se veio muito difícil, vai ser difícil para todo mundo. Realmente veio, eram questões difíceis, notícias que você provavelmente não tenha visto ao longo dos últimos meses. Mas assim é a vida, tá bom? Não tem problema. Continuando aqui, as questões do Estatuto da Pessoa com Deficiência, questões simples, básicas, né? Não tem surpresa também. Agora, matemática, curioso que veio falando do Pix aqui, né? Lá no meu simulado eu coloquei uma questão de Pix na parte de atualidades, daí eles colocaram Pix, mas aqui só para, né, simbolizar aqui, dar o contexto de uma questão de matemática. Realmente, matemática, tiveram algumas questões que foram um pouco maiores, que exigia que você lesse mais, olha o tamanho dessa leitura que você precisava fazer. Então aqui tinha gráficos, mais para baixo então, questões maiores ainda, com mais gráficos ainda. Isso me fez lembrar até uma questão lá de oficial de promotoria, que eu sei que está todo mundo agora querendo isso, né? Vê a última prova, tinha uma questão lá de matemática, que tinha gráfico, tinha alguma coisinha lá que também era difícil. Na época, eu passei nessa prova, eu tive muita dificuldade de fazer essa questão, inclusive eu acho que eu errei, tá? Na hora da prova eu não consegui acertar essa questão, eu achei uma questão muito difícil de matemática, mesmo eu tendo facilidade com isso. Então essas questões de matemática vieram realmente para pegar pesado mesmo. Então quem já não era bom, se ferrou, e quem ali tinha uma facilidade um pouco maior, acabou perdendo bastante tempo. De certa forma, foi até bom para quem tem dificuldade em matemática, porque aí colocou a pessoa lá que tem um pouco mais de facilidade quase no mesmo nível, tendo mais dificuldade também.
Então, atualidades e matemática, na minha opinião, é onde veio mais dificuldade nessa prova. Então, atualidades e matemática, na minha opinião, foi onde foi realmente um pouco mais difícil nessa prova, que fez você errar a questão e ainda perder tempo no caso de matemática, tá? Mas é assim que é, né? Essas disciplinas realmente vieram muito difíceis, mas ainda bem que, somando atualidades e matemática, são só 10 questões. Imagine se viesse todo o resto como surpresa. Isso aí realmente foi um pouco de surpresa para mim. Atualidades, muita coisa ali fora do contexto, e matemática exigindo ali mais de você também. E aí de resto, pessoal, para acabar, informática é difícil mesmo, veio aquele mesmo padrãozinho, tá? Então foi mais ou menos o que deveria ter caído mesmo. Veio até uma questão padrão aqui sobre taxado, subscrito, versalete, que costuma cair realmente. Falou aqui um pouquinho de tecla de atalho, mas não falou nada além disso também. Muitas perguntas de Windows, né? Aqui perguntando de Word também. Excel não veio muita coisa de fórmula, né? Só veio uma ou outra aqui, só essa aqui. O resto foi falando outras coisinhas. Falando aqui um pouco de imprimir, tá bom? Olha só, veio falando o quê? Daquela parte lá do correio eletrônico e, por fim, para terminar, internet e também questão sobre a URL, que sempre costuma cair, e o Teams, tá? Uma pergunta aí do Teams, que foi meio que o que deveria ter caído realmente. Raciocínio lógico também, né, pessoal? Veio o padrãozinho, veio bastante questões de sequências, né? Parece que eles aumentaram um pouco, que aqui tinha uma questão de sequência, aqui tinha outra questão, aqui uma questão que você olha, já fica preocupado, né? Que fica se assusta com o que é isso, né? O que eu vou precisar pensar aqui. Mas é isso, pessoal. Uma questão também padrão aí de raciocínio lógico. Então foi isso, pessoal. Uma prova do TJ São Paulo, uma prova que vem um pouquinho mais difícil, porque é isso que é previsto. A próxima prova vai ser um pouco mais difícil que essa. E assim a gente segue. Você já sabe agora, não é para se surpreender com nada na hora da prova. Questão de direito penal vai vir casinho, vai vir coisa doutrinária. E sempre veio assim, a diferença é que agora vai vir um pouco mais difícil, vai vir um pouco maior, questões maiores. Você precisa ter um bom tempo de prova, você precisa se preparar mais com direito administrativo, que são questões difíceis. Precisa se preparar mais com o processo civil, que já é difícil mesmo. O seu português tem que ser bom, não só em gramática, como também em texto. Você precisa ser bom em texto, agora você já sabe disso também. Questão ali de raciocínio lógico, direito constitucional, processo penal, foi o padrão, não teve muita surpresa, normas da corregedoria também, a atualidades veio um pouco fora da curva também. Então agora é isso, pessoal. Prova do TJ São Paulo, nota de corte, não sei. Fez acima de 80 da ampla concorrência, treina digitação. Fez acima de 75 na reserva das vagas para negros, treina digitação. Fez acima de 65, 70 para vagas para pessoas com deficiência, treina digitação, tá? A gente não sabe, cada região vai ser de um jeito, teve região que teve 1000 inscritos e ainda faltou gente. Então, nota de corte tem a tendência de repente baixar em algumas regiões, mas não é surpresa se aumentar em outras, mas vai ser tudo por aí, pessoal. Se prepara agora para a digitação e, se você foi muito mal, aí se prepara para a próxima prova, tá? Se prepara para a próxima prova, já sabe, não é para se surpreender, se prepare com antecedência e aí é isso. Aí na hora da prova você vai chegar e vai estar mais confiante. Se aparecer uma questão difícil, você olha para ela e fala: ok, vou encarar, eu já sabia que seria assim. Tá certo, pessoal? Continua aqui acompanhando, se inscreve no canal. Vou ver agora quais serão os projetos que eu vou fazer, quais os vídeos. Fala aqui embaixo qual concurso você pretende fazer, se é Polícia Civil, TRE, Oficial de Promotoria ou outro concurso, tá bom? A gente se vê em próximos vídeos. Um abraço e até mais.